Nós vamos refletir hoje sobre o terceiro domingo da Quaresma, cujo tema é Eis que a Páscoa se aproxima e é urgente a nossa conversão. A Quaresma é esse tempo favorável, esse tempo propício para que nós possamos reavaliarmos a nossa conduta cristã, para vivermos com profundidade a nossa Páscoa, para que nós possamos reafirmar o nosso batismo, o nosso seguimento a Cristo. Na primeira leitura de hoje, nós temos o episódio da sarça, onde Moisés se aproxima da sarça por curiosidade e lá ele tem uma experiência com Deus. Na verdade, Deus se aproxima do povo através de Moisés. Moisés é esse instrumento de Deus, eleito por Deus para guiar o seu povo para a libertação. Moisés pede que Deus diga o seu nome, revele o seu nome para que ele possa apresentar diante dos seus irmãos. Então, a revelação do nome de Deus nesse episódio é a carta de apresentação de Moisés para que ele possa ser o libertador do povo. Moisés se aproxima da sarça e Deus se aproxima do seu povo, porque ele é o Deus que vê o sofrimento, ele é o Deus que se solidariza com os seus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É um Deus que deseja construir com esse povo uma relação de amizade, de confiança. Ele deseja construir com esse povo uma aliança. Isso nós temos a primeira leitura. Na segunda leitura, tirada da primeira carta de Coríntios, capítulo 10, nós temos Paulo exortando os coríntios a olhar o exemplo dos antepassados, olhar para o povo de Israel, vendo a sua conduta no Êxodo, vendo como eles, apesar de terem experimentado milagres, prodígios e portentos, não foram capazes de ser fiéis nas provações. Eles resistiram à voz de Deus, eles foram infiéis. Então Paulo exorta a comunidade dos coríntios a seguir, a olhar para esse exemplo e não seguir, a se aproximar da conduta dos israelitas para ter uma conduta diferente. Então Paulo tem uma preocupação com os coríntios. É uma comunidade que ele fundou e pela qual ele tem um profundo amor. E através das suas cartas nós vemos como ele acompanha, como ele se aproxima também da comunidade dos coríntios. Depois nós vamos para o Evangelho. O Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 13, e nós temos aí 2 episódios. Jesus vai reler os acontecimentos históricos à luz da chegada do reino de Deus. Ele se aproveita dessa situação para mostrar para os seus discípulos que a morte não é um sinal de castigo, para mostrar que a morte não é um símbolo de infidelidade daqueles que morreram. A morte daquelas pessoas revela que é urgente a conversão. A morte está associada à urgência da chegada do reino de Deus. E depois, nesse mesmo evangelho, nós vamos ter a parábola da figueira. Na parábola da figueira, nós vemos que é urgente que se dê frutos. A figueira normalmente representa nos evangelhos o povo de Israel. Aqui no Evangelho de Lucas, a figueira não representa o povo de Israel. Ela representa todo discípulo que é chamado ao seguimento de Jesus e ele é convocado a dar frutos. Ele necessita e é urgente que ele viva segundo os valores do reino. Então a gente pode ver aqui nessas leituras que, olhando para Moisés, que se aproxima da sarça, olhando para Paulo, que se aproxima os acontecimentos do Êxodo, da conduta dos coríntios, olhando para Jesus, que relê os acontecimentos históricos à luz dos valores do reino de Deus, nós queremos ver como, nesse período da Quaresma, nós podemos nos aproximar da Páscoa, nos aproximar desse momento forte da nossa fé com a postura de conversão, com a postura de reorientação. Então, para nós, a Páscoa é esse tempo favorável. Não é mais possível adiar a nossa conversão. Portanto, não basta para nós, cristãos, nos aproximarmos do transcendente. É necessário que tenhamos uma experiência transformadora
com Deus, para que nós assumamos a mesma atitude de Moisés e possamos ser líderes dos nossos irmãos nesse caminho de libertação. Os nossos irmãos, aqui eu falo dos nossos irmãos mais frágeis, dos nossos irmãos mais pobres, dos nossos irmãos que são descartados pela sociedade. E aqui a gente pode falar concretamente quem são esses irmãos. Nós estamos falando da população em situação de rua, nós estamos falando de índios, de negros, da população, da comunidade LGBTQ+. Então, são essas pessoas que exigem de nós hoje uma atitude como a de Moisés. Não podemos nos calar, temos que ir ao encontro desses nossos irmãos e caminhar com eles rumo a uma libertação. Não nos basta olhar a conduta dos israelitas no passado, condenar a sua infidelidade e continuarmos vivendo também a mesma infidelidade. Continuarmos não ouvindo a voz de Deus e não produzindo frutos. É urgente que ouçamos a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, nós temos que ter uma conduta diferente. É isso que Paulo chama a atenção e é isso que nessa quaresma nós devemos procurar vivenciar. Nós não podemos simplesmente interpretar os acontecimentos históricos e condenar os nossos irmãos, condenar as situações que se apresentam diante de nós. Nós não podemos só interpretar e discursar sobre esses acontecimentos. É preciso que tomemos uma atitude, é preciso que nos posicionemos de acordo com os valores do Evangelho. É importante que nós, como os discípulos de Jesus, no Evangelho de Lucas, seguem para Jerusalém com Jesus. Em Jerusalém, no Evangelho de Lucas, em Jerusalém, Jesus vai viver a sua paixão e morte. Então, ir para Jerusalém significa assumir o nosso compromisso de caminharmos com Cristo até o fim. Não basta somente interpretar os acontecimentos, não basta somente ter uma vivência cristã superficial. É necessário e é urgente que não nos confiemos na nossa eleição e batismo. O batismo significa que nós morremos para o pecado e que nós renascemos para uma vida nova. Significa que nós deixamos o nosso egoísmo, significa que nós não aceitamos mais conviver com a violência, com a opressão e nos colocarmos numa postura de silêncio. Não podemos silenciar diante desses acontecimentos. É preciso tomar uma atitude. É preciso seguir com Jesus para Jerusalém, para viver com Ele as consequências da nossa opção pelo reino. Então, toda a nossa vida cristã deve ser orientada pelo reino de Deus. Então, eis que a Páscoa se aproxima e é urgente a nossa conversão. Desejo a todos que nessa quaresma possam reavaliar sua conduta de vida cristã, para que possam ter uma Páscoa frutuosa. Então, uma boa quaresma para todos e uma Páscoa santa.